fogo, ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de fogo. Adagada, 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 adagada. Ele é de fogo, ele é de fogo. É pra cantar, a cobra na sede, na praga, sabadarai. Ele é de fogo, 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 ele é de fogo. Tá pegando fogo em cima do altar, tá pegando fogo em cima do altar, tá pegando fogo em cima do altar, tá pegando fogo, fogo, fogo de um som, tá pegando fogo em cima. Olá pessoal, tudo bem? Hoje uma breve reflexão sobre a lei de progresso e sobre os ensinamentos do Espírito de Verdade. Veja bem, nós que nos reunimos em torno do estudo dos ensinamentos trazidos pelo grupo que foi coordenado pelo Grupo do Espírito Verdade, nós acreditamos que esse Espírito Verdade é o mesmo que Jesus prometeu que na época certa viria para auxiliar a sociedade, fazer relembrar os seus ensinamentos, não é? Então tudo bem, meus amigos. Antes de fazer essa reflexão do ensinamento sobre o progresso, a lei de progresso, que é uma lei universal ensinada pelo Espírito de Verdade, a gente só quer falar o seguinte: o Espírito de Verdade veio num momento em que nem todo mundo estava preparado emocionalmente, intelectualmente e moralmente para abraçar seus ensinamentos. Então, a gente não está querendo obrigar ninguém aqui a largar a sua religião e vir estudar uma nova religião. Não, 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 não. Todos os ensinamentos do Espírito de Verdade é para todas as pessoas acrescentarem em seus conhecimentos nas suas religiões. Porque são ensinamentos simples, puros, e não vão atrapalhar nada a religião que você está seguindo. Pelo contrário, só vai melhorar a sua forma de compreender melhor a sua religião. Você compreendendo melhor a sua religião, você vai conseguir praticá-la em espírito e em verdade. Tá bom, meus amigos? Portanto, os ensinamentos do Espírito de Verdade, eles não vieram com um máximo de detalhes. Não, vieram simples, puros, básicos, para que ninguém pudesse falar que uma camada da sociedade que se intelectualizou mais consegue compreender e outra não consegue. Tá? Então, o Espírito da Verdade não é o Espírito das 1001 verdades, é o Espírito da Verdade. O ensinamento que ele trouxe através de quem escreveu os livros, que foi Allan Kardec, foi um ensinamento simples e básico. Não tem 1001 formas de interpretar os ensinamentos dele, apenas uma forma, conforme está escrito. Para quem gosta de estudar ao pé da letra, pode até, ou então para aqueles que são contrários àqueles que interpretam ao pé da letra, pode até criticar. Mas veja bem, o Espírito de Verdade, ele veio trazer um conhecimento para que fortaleçamos-nos na prática dos ensinamentos que o Mestre Jesus deixou e que os apóstolos e que seus apóstolos deixaram. Ele não veio trazer nada de novo. Ele veio trazer o básico para que todo mundo seja capaz de compreender. Então, se cada um interpretar de uma maneira, não vai ser a verdade, isso vai ser
1.001 verdade. Em cada casa, em cada cabeça vai ter uma interpretação diferente. Tá bom? Então, olha só, a lei do progresso. A lei do progresso é inevitável. Então, é inevitável. Todo mundo vai progredir. Só que uns progridem mais rápido do que outros. Tá? Uns progridem de acordo com as suas capacidades, com as suas atitudes. Eu não estou falando do progresso, meus amigos. Eu não estou falando do progresso apenas dessa vida material. Progresso financeiro, econômico, social, não. Estou falando do progresso espiritual, tá? Evolução, partindo do ponto de que este nosso planeta abençoado é apenas uma das escolas em que nós estamos aprendendo a evoluir, estamos progredindo, tá bom? Então foi perguntado sim para o espírito se o ser humano evolui por si só ou depende de ensinamentos. Aí o espírito falou, o ser humano evolui naturalmente por si só. Por si só. Evolui naturalmente. Só que aqueles que demoram mais para evoluir precisam da ajuda daquelas pessoas que já se encontram um pouco mais adiantadas, através do contato social. Esse contato social, meus amigos, é exemplificação. As atitudes, as nossas atitudes no círculo social que a gente realiza, elas vão servir de balança e de exemplo para outras pessoas, para aprenderem conosco. Não é que eu vou chegar para uma pessoa, ou uma pessoa mais evoluída do que eu, vai chegar para mim e vai desabar uma palestra de 10 horas e eu vou me evoluir com aquilo. Não, eu vou observar a atitude daquela pessoa, tá? E vou aprender. Vou aprender com aquela pessoa, que aquela pessoa é feliz e evoluída, de acordo com aquela atitude dela. Ou então eu vou aprender que aquela pessoa não serve para ensinar nada. E eu tenho que procurar um novo exemplo melhor, né? Tudo bem. Kardec continuou as perguntas ao espírito. E falou sobre a evolução. A evolução moral acompanha a evolução intelectual? Seria o básico, seria o lógico. Essa é a resposta. Mas nem sempre. Evolução intelectual nem sempre é sinal de evolução moral. A evolução para o espírito é evolução moral e intelectual. Mas as coisas que vão para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, nem sempre são capazes de nos melhorar emocionalmente. A gente tem que objetivar, agarrar, colher ensinamentos que fortaleçam o nosso coração, os ensinamentos morais. E foi continuadas as perguntas. Agora a última pergunta para finalizar a nossa reflexão, tá bom, pessoal? Foi perguntado assim para o espírito de verdade: a evolução, como é possível utilizar a evolução intelectual para aprimorar, para evoluir moralmente? Aí foi respondido, uma resposta simples e básica: compreendendo o bem e o mal. Compreendendo o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal? Todas as vezes que eu gero em outra pessoa
um sentimento de raiva, de ódio, toda vez que eu pratico uma maldade, que eu pratico alguma coisa que prejudica outra pessoa, eu acabei fazendo uma atitude maldosa. Isso é mal. Todas as vezes que eu pratico bem, que eu alegro uma pessoa, eu estou fazendo o bem. Eu estou auxiliando. Eu estou me auxiliando a me sentir bem e auxiliando outras pessoas a se sentirem bem. Nem sempre as pessoas vão se sentir bem conosco, porque não é porque você está se esforçando para praticar o bem e o mal que você precisa deixar de cobrar ou de pedir o que é seu por direito. Você não precisa que ninguém te ultrapasse de forma errada. Você não precisa ser humilhado por ninguém e ficar calado. Você pode falar. Se você for humilhado, você tem o direito de falar. Isso é errado. Você não pode falar isso. Agora, se você segura esse tipo de coisa dentro de você, isso vai acumulando dentro de você. E você pode uma hora explodir. O emocional chegou num limite, ultrapassou, e pode virar uma doença, uma depressão, um problema psicológico. Então, a gente tem que aprender por nós mesmos e pelo exemplo dos outros o que é o bem e o que é o mal. Porque muitas pessoas extremamente religiosas estão deixando de ser felizes, porque preferem que outros, dentro de suas próprias casas, os espisoteiem ou desrespeitem os seus direitos, só para não causar briga nenhuma. Você não precisa causar briga, mas você tem o direito de comunicar, falar: isso é certo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o que você fez comigo, eu não gostei, não faça mais isso, por favor. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não vai estar servindo nem de exemplo. Se você não se comunicar, não se expressar, não mostrar a sua forma de ponto de vista, você não vai servir nem de exemplo, para o mal ou para o bem. Entendeu? Então não fique em cima do muro. Mas muitas pessoas erram quando tentam se expressar em excesso, né? Portanto, meus amigos, veja bem, muitas pessoas estão aí na internet tentando nos ajudar através de ensinamentos. Mas infelizmente, muitas pessoas que nós conhecemos até não praticam aquilo que falam. Porque da mesma forma que Jesus não contrariou nem a lei dos homens para praticar os seus ensinamentos, aquela pessoa que comete um crime, como ela vai querer ser exemplo para alguém? E muitas pessoas aí já se enrolaram até o pescoço de crimes da lei dos homens, que ainda não, vulcão ainda não explodiu, mas que se explodir, vai manchar a carreira dessas pessoas que estão se candidatando para apóstolos espirituais, pessoas evoluídas. Tá bom? Então, meus amigos, finalizando, para você ver,
aquela pessoa é o exemplo que você precisa, você tem que ir com mais profundidade. Olhar quais são as ações pessoais que aquela pessoa fez com a sua própria família. Com a sua própria família, com as pessoas que vivem em torno dela ou que viveram em torno dela. Conversa com essas pessoas. Vê se elas têm, o que elas têm para falar sobre as pessoas que a gente está pesquisando. Aí vocês vão perceber que deixaram muito a desejar. Muitas pessoas. Gente, grandes pessoas que a gente acha assim que é um profeta de Deus, é um mentor espiritual, tem sua vida toda enrolada no orgulho, na mentira, na vaidade, na desonestidade, na traição, e que não serve de exemplo, tá? A natureza não dá saltos, a natureza não dá saltos. Ninguém que vem cometer alguma atitude fora da lei serve de exemplo cristão para outra pessoa. Tá bom, meus amigos? Esse é o ensinamento. Esse ensinamento, no fundo, trabalha em nós. Nós, seres humanos, somos muito carentes por pessoas físicas que venham a representar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então as pessoas dos apóstolos, como Chico Xavier, por exemplo. E como tantos outros médios bons que já partiram, que a gente sente falta. Mas a gente tem que trabalhar essa carência dentro da gente também, porque ela se torna idolatria. Ela se torna idolatria. A gente não deve nem idolatrar nenhum médium, nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus. Não. É um erro pensar que Jesus é Deus. Deus é algo maior. Jesus é apenas mais um espírito criado por Deus. Um espírito mais evoluído que a gente. Que está aqui na Terra mesmo sem o corpo. Permanece próximo da gente. Para nos auxiliar na nossa evolução. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fica tudo com Deus. Tô querendo te parar. Olha, o mistério é de fogo, ninguém pode te parar. Mas hoje aqui nessa igreja eu vou sapatear. O mistério é de fogo, vem do trono de Jeová. Eu vou falar em língua e ninguém vai me atrapalhar. O mistério é de fogo, vem do trono de Jeová. Eu vou falar em língua e ninguém vai me atrapalhar. O mistério é de fogo, vem do trono de Jeová. Marcha com varão, marcha com varão, marcha com varão, que ele vai te dar o som. Marcha, 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 marcha com varão. Marcha, 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 marcha com varão. Marcha, 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 marcha com varão, que ele vai te dar o som. Eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Deus para fazer um movimento. Eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Deus para fazer um movimento. O anjo do mistério tá passando por aqui. O anjo do mistério tá passando por aqui. O anjo do mistério tá passando por aqui. Tem uma bola de fogo, ela tá voando aqui. O anjo do mistério tá passando por aqui. O anjo do mistério tá passando por aqui. O anjo do mistério tá passando por aqui. Tem uma bola de fogo, ela tá voando aqui. Pula no chão, pula no chão, pula no chão, que ele vai te dar um som. Pula no chão, pula no chão, pula no chão, pula no chão, que ele vai te dar um som. Pula no chão, pula no chão, pula no chão, que ele vai te dar um som. Pula no chão. Pra
cabelo hoje vai receber o som. Teu cabelo está ungido pela mão desse varão. Quem tocar no teu cabelo hoje vai receber o som. Teu cabelo está ungido